A derrota de Seijuro, mestre da escola Yoshioka, diante de Musashi, ecoou como um trovão por Kyoto. A humilhação sofrida pelo clã e a queda do mestre que antes personificava a tradição e a invencibilidade da escola Yoshioka deixaram os samurais do clã em fúria. A vingança se tornou um grito de guerra. O irmão de Seijuro, Yoshioka Denshichiro, um espadachim tão habilidoso quanto o irmão e conhecido por sua força e agilidade, assumiu o comando da escola, jurado a recuperar o prestígio perdido e a vingar a honra de sua família. Denshichiro era uma figura imponente, com uma aura de ferocidade que intimidava seus adversários. Sua arma preferida era conhecida como Nodachi, que era uma espada extremamente longa e pesada, com a qual ele se movia com uma rapidez impressionante, esmagando seus oponentes com seus ataques poderosos. A notícia do desafio de Denshichiro chegou até Musashi. O samurai errante sabia que essa batalha seria ainda mais perigosa que o duelo com Seijuro. Denshichiro não era apenas um espadachim habilidoso, ele era o próprio espírito da vingança. O duelo foi marcado para um local próximo à capital, um campo aberto em meio a uma floresta de pinheiros. A multidão que se reuniu para assistir ao espetáculo era ainda maior que a do duelo anterior, pois a fama de Musashi havia se espalhado rapidamente e todos queriam ver o desfecho dessa batalha entre os dois samurais de talento e determinação. Musashi, que havia desenvolvido uma estratégia de chegar atrasado para irritar seus oponentes e perturbar sua concentração, resolveu adotar uma nova tática para esse duelo. Ele sabia que Denshichiro estaria sedento por vingança e impaciente para enfrentá-lo. Dessa vez, Musashi chegou bem antes do horário marcado. Ele se escondeu na sombra dos pinheiros, observando o campo e aguardando a chegada de Denshichiro. Quando Denshichiro chegou, ele parecia uma tempestade prestes a irromper. Sua longa espada brilhava ao sol e seu rosto exalava uma aura de raiva e ódio. Ele gritou para Musashi: "Você se esconde como um covarde? Apareça em frente à minha fúria!" Musashi se levantou das sombras. Sua postura, ainda mais tranquila que no duelo anterior, respondeu com um sorriso leve. "Eu estava apenas admirando a beleza da floresta, esperando o momento certo para começar nossa dança de espadas." O duelo se iniciou com a fúria de Denshichiro, que lançou ao ataque uma série de golpes poderosos. Musashi esquivava-se com agilidade, seus movimentos rápidos e imprevisíveis, como os de um felino em busca de sua presa. O duelo era uma dança mortal de espadas, uma luta de vontades e de espíritos. A cada movimento de Denshichiro, Musashi respondia com um contra-ataque preciso e feroz, desestabilizando o mestre Yoshioka e desvendando as riquezas de sua técnica. Musashi, com sua intuição e sua compreensão da psicologia do combate, conseguiu se aproveitar da impulsividade de Denshichiro, que se tornava cada vez mais descontrolado conforme sua frustração aumentava com o passar do tempo. Em um movimento rápido e surpreendente, Musashi desarmou Denshichiro, arrancando sua espada de madeira de suas mãos. Sem hesitar, Musashi usou a própria arma do adversário para desferir um golpe fatal em sua cabeça, encerrando o duelo em um instante. A multidão ficou calada, assustada com a rapidez e a velocidade do combate. Denshichiro, o orgulhoso mestre Yoshioka, caía derrotado, com sua vingança transformada em poeira. A derrota de Denshichiro representou o fim definitivo do clã Yoshioka. Sua escola, uma vez temida e respeitada em todo o Japão, havia sido destruída pela mão de um samurai errante, que provou ser mais hábil, mais sagaz e mais implacável que todos os seus mestres. A fúria do clã Yoshioka, incendiada pela derrota de seus dois mestres, Seijuro e Denshichiro, se transformou em uma sede de vingança incontrolável. Eles se reuniram em grande número, jurado a destruir o samurai errante que havia ousado desafiar sua tradição e sua honra. A notícia que Musashi havia aceitado o desafio do clã se espalhou como um incêndio por Kyoto, e a cidade se preparava para presenciar um espetáculo de violência e sangue como nunca antes visto.
O local escolhido para o combate foi próximo ao grande pinheiro do templo Ishijoji, um local sagrado e tranquilo, ironicamente escolhido para um confronto tão brutal e sem esperança. Musashi sabia que estava diante de um desafio sem precedentes. O clã Yoshioka não se contentaria com um duelo tradicional. Eles haviam se preparado para uma batalha em grande escala, usando todos os meios à sua disposição. Ele havia ouvido os rumores sobre as intenções do clã e sabia que o número de inimigos que o esperavam era assustador, mas sua determinação era ainda maior. Ele tinha aprendido valiosas lições em seus duelos anteriores e havia desenvolvido um estilo próprio de combate, fundamentado em agilidade, intuitivo e adaptado a diferentes situações, que o tornavam um adversário imprevisível e perigoso. No dia do combate, Musashi se dirigiu ao local com um coração tranquilo. Ele havia se preparado para a batalha não apenas física, mas também mentalmente, purificando sua mente e se conectando com a essência de sua arte através da meditação. Ao chegar ao local, a luz do nascer do sol iluminava a multidão de samurais que se aproximavam, armados com espadas, lanças, arco e flechas, prontos para enfrentar o samurai errante. A imagem era impressionante. Uma horda de guerreiros ferozes, unidos por uma sede de vingança, marchando em direção a um único homem. Mas Musashi não se deixou intimidar. Ele havia escolhido o local de batalha com cuidado, procurando um terreno desfavorável para os Yoshioka, um campo irregular com árvores e declives que dificultariam seus movimentos. Ele sabia que os Yoshioka esperavam encontrá-lo em um campo aberto, onde suas táticas de ataque poderiam ser utilizadas com mais efetividade, mas ele os faria cair em sua própria armadilha. Ele sentia o peso da história sobre seus ombros, o orgulho ferido do clã Yoshioka, que o via como um invasor em seu próprio território, um samurai sem raízes que tinha o atrevimento de desafiar a tradição e o prestígio da escola de esgrima que eles tanto amavam. Mas Musashi não se deixou abater pela pressão ou pela fúria dos Yoshioka. Ele tinha uma missão: provar seu valor e se consolidar como um mestre da espada e escrever seu próprio capítulo na história do Japão. O combate começou com um turbilhão de aço, uma dança mortal de espadas e lanças. Musashi, com seus movimentos rápidos e imprevisíveis, se esquivava dos golpes dos Yoshioka, aproveitando as oportunidades que a desorganização e o terreno irregular lhe ofereciam. Ele se movia como um fantasma, sua espada brilhando ao sol como um relâmpago, cortando o ar com precisão e ferocidade. Ele desferia golpes poderosos e rápidos, aproveitando a cada instante a confusão dos Yoshioka e a vantagem que o terreno lhe oferecia. A cada inimigo que derrubava, Musashi se tornava mais confiante, seu espírito inabalável. Ele havia aprendido com a derrota em Sekigahara, havia se reinventado e era agora um samurai totalmente diferente. Suas espadas eram a extensão de sua mente, ferramentas de luta, mas também de autoconhecimento e iluminação. O combate foi uma luta sangrenta e desesperada, mas Musashi era implacável, com sua determinação inabalável. Ele havia se transformado em uma força da natureza, um samurai que ignorava a morte e a dor, movido pela busca pela perfeição de sua arte. Ele conseguiu atingir o novo líder do clã, o jovem Matashichiro, que havia sido eleito como o novo Kenpo após a morte de seus irmãos. Musashi desferiu um golpe fatal, encerrando a luta de uma vez por todas. A derrota do clã Yoshioka foi devastadora. Sua escola, um símbolo de tradição e prestígio, havia sido destruída por um único samurai independente, cujo espírito e técnica transcendiam tudo que já havia sido visto até então. Exausto após vencer inúmeros inimigos, foi perguntado a Musashi como ele conseguiu derrotar tantos inimigos e ele respondeu: "A vida é cheia de obstáculos e desafios, e é impossível enfrentá-los todos de uma vez. Assim como na vida, eu me concentrei em enfrentar um inimigo de cada vez para assim alcançar a vitória." A lenda de Miyamoto Musashi se espalhou pelo Japão, e ele se consolidava como uma lenda viva.